tá? Então, eu vou acessar a tela do DP Cuca e vou relatar essas informações com vocês, tá? E aí depois eu volto para tirar as dúvidas. Pessoal, só um minutinho aqui com relação a Neide. Pessoal, então desculpa aqui em relação a essas situações, mas realmente eu não posso aguardar, porque eu já tô há um tempo já esperando, tá? Então, Juliana, realmente saiu uma informação no portal, né, mencionando até um quarto grupo para envio das informações a partir de janeiro. E para tanto esse novo grupo quanto aos que ficam aqui a partir das demais empresas, apesar que assim, teve uma separação, né, para empresas com faturamento até 4,8 milhões, elas têm a possibilidade de ingressar aí no E-Social a partir de novembro, já enviando as 3 fases de uma vez. Para empresas fora esse faturamento, começa normal aí dia 16. Olha, escrevi errado aqui o DDD. Tá? Então vocês acompanhem aí, vê o que fica mais interessante o envio das informações, ou já comecem a enviar, até porque o envio da primeira fase é só de tabelas, e aí vocês já vão acostumando aí com essa rotina, né? Então eu vou acessar aqui a tela do DP e relatar para vocês então o envio dos eventos periódicos, que pelo E-Social, o conceito deles é que são eventos que vão ocorrer todos os meses, né? Que em relação ao fechamento da folha. E como eu disse há pouco, as informações nessa terceira fase, elas vão observar também a data de pagamento, que é o regime de caixa, né, que a gente está acostumado mais a dizer. Os eventos que vão constar aí nessa fase é do 1.200 ao 1.300, em referência ao layout. Mas também os eventos de desligamento, que é o 22,99 e o 23,99, a partir aí de novembro, ele tem as informações de remuneração contendo dentro do evento. Então, se você manda a demissão de um funcionário, os valores da rescisão vão ingressar aí nesses eventos, e não só nesse grupo de 1200 a 1300. Só um minutinho que eu vou voltar aqui para o Skype. Então, quando chegar aí nessa fase, no mês de novembro, vocês têm sempre que se atentar a acessar a competência correta, porque é aí que vocês vão dar a carga inicial das informações e vão fazer o envio. Então, não é porque eu estou hoje em julho
que eu acesse de forma errada o mês de maio e junho e solicito as informações porque vai ficar errado o envio das informações, tá? Então, por exemplo, no meu teste aqui eu estou em julho para enviar as informações. Então, eu vou acessar a tela do e-social, vou clicar aqui no terceiro botão, fechamento barra reabertura, que são os eventos periódicos. Tem uma tela de informação de responsável pelas informações, que aí vocês vão cadastrar. Nesse momento, assim como as demais, vão selecionar o grupo de empresas com a mesma raiz e vão aceitar para o sistema trazer para vocês quais são os eventos periódicos para fechamento da folha. Um momentinho que eu vou voltar aqui para a tela do Skype. Não, Marlene, eu deixei no mudo por conta, eu acho que elas não estão conseguindo me ouvir. É a Edna e Denise. Então eu tô mandando mensagem. Ah, tá. Tá, então, infelizmente, quem não tá conseguindo acompanhar tem que tentar reagendar, verificar essas condições aí da máquina, porque é chato, né, a gente ficar parando aqui para voltar, perde até um pouco do raciocínio. Mas vamos lá. Vou voltar aqui à tela do DP. Então, basicamente, vocês vão perceber que vocês vão ter esses três tipos de evento, que é o 1200, o 1210 e o 1299. Mas, como eu comentei há pouco, os eventos periódicos eles vão do 1200 ao 1300. E o que tem nessa relação de eventos? Vamos começar então pelo princípio, que é o 1200. Esse evento ele é de remuneração do trabalhador vinculado ao regime geral da Previdência, que é o que a gente tem mais, é mais a rotina nossa, né? Não temos muita, pelo menos em acompanhamento, clientes que têm a situação de regime próprio. E aí, esse evento, como a gente tinha comentado lá na primeira fase, é a situação de clientes que têm matriz e filial em sistemas diferentes, na condição de ter funcionários que trabalham em ambas as empresas. Por quê? Teria um problema. Porque o evento 1200 e o 1210, eles geram informações num evento único. Mesmo que o funcionário ele tenha mais de um vínculo ou mais de um pagamento no mesmo mês. A informação, então, ela fica registrada dentro do conteúdo do XML, que a gente chama de... Dentro desse arquivinho aí mesmo, ele vai demonstrar as informações de toda a remuneração que o funcionário tem, que a gente chama de demonstrativo, tá? Então, por isso que teria um certo problema
pela essa condição, porque como eu havia relatado nesse primeiro treinamento da primeira fase, o cenário ideal por quem desenvolveu o e-social era que empresas matrizes e filiais fizessem o envio das informações por um sistema só. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona para algumas situações. Então, nessa condição, vocês têm que verificar mesmo com o suporte deles como que fariam o envio. Se, por exemplo, vocês têm a matriz e um funcionário que trabalha aqui e a outro sistema tem o funcionário que também trabalha lá e como que faria o envio dessa informação, já que pela orientação do manual só tem que existir um 1200 por CPF e por competência, tá? Pessoal, vou voltar aqui na tela Ah, legal. Muito bom, Edna. Então, o 1200 também, o que ele contém nele? Vai ter as verbas remuneratórias de proventos e descontos, mas também as informativas ou as informativas dedutoras. Que aí a gente precisa ver em que condição que a gente vai usar isso na folha em relação à verba informativa, tá? Como eu disse, é um por trabalhador, então mesmo que eu tenha 2 trabalhadores, Júlia, eu mando um para cada? Não, é um 1200 para cada CPF. Mesmo que ele tenha 2 registros como trabalhador com vínculo, ou um com vínculo, um sem vínculo, ou 2 com sem vínculo, com categorias iguais ou diferentes. Então, sempre vai ser um 1200 por funcionário. Então, quando vocês clicarem nesse botão de fechamento ou reabertura, vocês vão ter a lista e vai ter um 1200 por funcionário, tá? Se por acaso vocês tiverem desligamentos, como é o 2299 e o 2399, aí vocês não terão o 1200, por conta das informações da remuneração ser demonstradas nesse evento que eu acabei de mencionar, tá? Só vai ter mesmo o envio do 2299, 2399 e 1200 caso o registro do 2299 não se referir à rescisão de contrato. Como assim, Júlia? Quando você faz uma transferência de funcionários de CNPJs distintos, de raiz distintas. Então, se fiz transferência, vai gerar o 2299, mas não tem informação de rescisão de contrato, de remuneração. Aí eu envio a informação do 1200 com a remuneração. Do contrário, é um ou o outro, tá? Também tem a condição de gerar 2 eventos, aí no caso, quando eu tenho a rescisão de contrato e valores no 2299, quando, por exemplo, no mês posterior eu tenho o cálculo complementar. Aí, por conta dos valores serem pagos em competência distinta, eu vou gerar um 1200 para o funcionário por conta dessa remuneração fora aí a rescisão do funcionário, tá? Uma dica também que eu tenho para dar para vocês é em relação aos estagiários, porque para o evento 1200 não deve ser informada a matrícula do estagiário. Então, se vocês, para os cadastros que vocês tiverem aí de estagiário, já retirem a informação da matrícula, porque ela já não vai no 2300. E aí, para não vocês tiverem problema na hora de enviar o fechamento da folha, vocês já não vão ter essa informação cadastrada no sistema, tá? Em relação também ao 1200, uma informação importante que eu tenho para passar para vocês é em relação a convênio médico. Eu vou terminar só essa informação e aí eu volto às perguntas, tá? Se por acaso vocês tiverem eventos de convênio médico, que é aqui do grupo 7701, vou até nomear aqui ordenar por código, e vocês tiverem eventos que tem a rubrica 9219, que tem essa informação aqui, ó, desconto de assistência médica ou odontológica, o e-social exige para esse tipo de rubrica a informação da operadora. Então, assim,
Quando se tinha desconto de convênio médico, a gente questionava os clientes na condição de exportação para a DIRF, porque a DIRF sim pedia essa informação para constar também lá no informe de rendimentos. Mas às vezes alguns clientes não tinham conhecimento disso, passam a calcular sem essa informação e aí vai acabar dando conflito, né? Dando crítica no envio das informações. Então, eu vou passar aqui rapidinho, mas se vocês tiverem maiores dúvidas no cadastro do convênio médico, que tenha a rubrica 9219, encaminhe uma mensagem para a gente, tá? Mas, de certa forma, vocês vão selecionar o evento, pode cadastrar ele por empresa, porque você não vai indicar valor, você vai marcar levar para o informe e evento referente ao plano de saúde, então vocês vão verificar que aqui vai ficar desabilitado e grava. Depois, acessem o cadastro aqui do funcionário na aba Convênio Médico e para o dependente. Tem que habilitar a informação aqui de utiliza convênio médico e vincular a informação aqui para a DIRF. Para a palhetinha de convênio médico ser habilitada. E aí você vincular o evento, tá? Deixa eu voltar aqui ao Skype para verificar o que estão questionando. Mas alguém está com problema na visualização? Marlene, tá? Você conseguiu. Eu tô aqui na tela do Skype. Você está visualizando isso ou não? Ó, eu vou tentar parar o compartilhamento e compartilhar de novo, tá? Se aí não der certo, tenta encerrar a chamada e ingressar de novo. Olha, já estou compartilhando de novo. Vou acessar aqui a tela do DP. Confirma para mim se você está visualizando a tela de cálculos na parte do dependente. Voltei aqui a tela do Skype. Se continuar, Marlene, aí eu vou pedir para que você remarque, tá? Olha, o do escritório Exatos. Essa situação aí, ela é erro técnico. Manda uma mensagem aqui para nós que o departamento tem uma orientação para você, tá? Vou voltar aqui a tela do DP. Então, se vocês tiverem eventos de convênio com essa natureza de rubrica, vocês precisam vincular essa informação ao dependente e ao titular. Ok, Marlene, que bom. Então, o primeiro passo, na verdade, né, é acessar aqui a tela de tabelas, operadora de plano de saúde e cadastrar aí a operadora que vocês
que tem relação a esse convênio. Inclusive, vai ter o registro de ANS para ser cadastrado. Depois que você fizer esse cadastro, você vai vincular então ao dependente e ao titular, como eu tinha mencionado, vai indicar aí o início, e aí vocês vão verificar que na hora de selecionar o evento, são só eventos com aquelas duas marcações que vão aparecer para você, porque aí você escolhe e indica o valor, e depois vai vincular a operadora. Ah, Júlia, mas o meu lançamento de convênio ele é manual por conta de ser coparticipação, então isso não tem valor fixo. Mesmo assim, você vai cadastrar dessa forma e vai deixar o valor aqui com zero, tá? E aí você grava. Por quê? Você vai ter o registro do evento com a operadora e no momento que você for fazer o lançamento desse evento, vai colocar as mesmas informações, vai indicar os valores, vai informar que se você quer que leve para o informe de rendimentos, se é o do funcionário ou se é do dependente, e vai vincular aquele evento que foi cadastrado, tá? Então, aceitaria aqui o evento, se eu tivesse o evento cadastrado, para prosseguir com os cálculos. Então, essa é uma condição para vocês se atentarem, caso ainda não façam, tá? Aproveitando aqui a tela de cálculos, então, se vocês tiverem o estagiário, aí nos dados admissionais, retirem a matrícula, porque para ele não é usado, e como ele é um cadastro feito nas opções de funcionário, mas ele é levado para o E-Social como um registro sem vínculo, essa informação não precisa ser informada, mas no 1200 ela não tem que ser informada. Então, se ela tiver preenchida aí, você vai ter erro lá no mais para frente, tá? Uma informação ainda a dizer sobre o 1200 é relacionada ao mês do cálculo. Então, vai ser a diferença do 1200 para o 1210 em relação a isso. Então, para a Maria mensal, por exemplo, vamos supor que que eu estivesse em novembro, é onde eu vou fazer os cálculos. Então, essa é a conferência que vocês têm que fazer também. O fechamento da folha é realmente após todo o procedimento de cálculo que você tenha feito. Inclusive, a gente relata, e vocês já devem estar passando para os seus clientes, que o E-Social tem essa mudança aí de rotina, né? De conceito. Tem que deixar de fazer as coisas de forma retroativa, por conta das informações que vão ser declaradas e como é um empilhamento de informações, se vocês fecharem a folha e depois voltar e vincular o local certo ao funcionário, você vai ter que refazer o cálculo, porque essa informação é levada para o 1200. E aí você teria que fazer uma reabertura da folha, refazer o cálculo e mandar essa informação novamente. Tá? Então, tudo isso realmente dá um pouco mais de trabalho, mas é uma rotina que tem que ser melhorada, né? Mas, e então, com relação ao 1200, ele vai demonstrar para você os valores que foram calculados no mês. Já o 1210, ele tem a referência do que foi pago dentro do mês, tá? Então, com relação ao evento 1200, alguém tem alguma dúvida? Vou voltar aqui à tela do Skype. Então, tem sempre que lembrar, acessar a competência que eu quero mandar para o social. Vou começar em novembro, tenho que acessar novembro para dar essa carga aí de abertura dos eventos periódicos. E aí, a partir do primeiro envio que vocês fazem do 1200, vocês estão indicando para o social que vocês abriram a folha, tá? Então, sempre certifiquem isso. O cálculo está todo feito, já conferi o valor de hora extra, de local no mês, de afastamento, tudo que tiver certo eu calculo e depois de ter calculado eu vou lá e dou a carga. Isso.
Luiz, isso mesmo. A terceira fase tem início em novembro. Ó, acontece, falou uma situação de rendimentos de outra empresa. Ok, Marlene. Manda uma mensagem lá pro suporte, que aí eles te excluem desse treinamento, aí você consegue agendar um outro. Sim, Silmara, se você tiver em produção restrita, vocês conseguem fazer os testes de todas as fases. Então, mas lembra da hierarquia, né? Você só vai conseguir mandar o 1200 se você tiver o 2200 desse funcionário na base, ou o 2300, tá? E o cálculo tem que estar feito também no mês. Para vocês que estão em teste, tem que ser feito a partir de maio, tá? Então, calcula em maio, deem a carga, enviem os eventos 1200, 1210, depois vão em junho e façam o mesmo procedimento, aliás, em maio até o fechamento da folha. Érica, o modo restrito é aqui na tela de empresas, informações complementares. Então, essa é a telinha que vocês vão acompanhar. Então, início da social para produção restrita, janeiro de 2017. Opção produção restrita. Quando for o início lá da obrigatoriedade, vai colocar dia 16/7/2018 e vai mudar o ambiente aqui para produção. E é isso que vocês têm que estar atentos. Quando mudar para ambiente de produção, todos os testes realizados vão ser excluídos, tá? Porque aí agora as cargas vão ter que ser dadas teoricamente novamente, mas na verdade é como se iniciasse do zero e aí o envio tem efeito legal. Então, uma vez que você mudou para produção, tudo tem que ser feito conforme o faseamento e se atentar que está sendo enviado e vai passar a constar na base do social. Essa da terceira fase, Silmara, você tem de novembro a dezembro para envio. Pessoal, em relação aqui ao treinamento, o intuito não é falar muito de fase, de prazos, tá? Vocês têm que verificar mesmo, verificar pelo manual. Lá, o manual é novo, agora está na versão 2402. Tá bem legal, tá mostrando bastante exemplos, tá mencionando sobre prazos. Então é bom que vocês leiam e acompanhem isso. Mas o início do envio em produção é dia 16/7. Mas eu acho que o Juliano comentou há pouco que saiu informação nova lá no portal do social, então deem uma olhada, verificar se atende a situação de vocês, tá? Isso, Lidiane, são faseamentos. Primeiro você vai enviar tabelas de julho a agosto, depois eventos não periódicos de setembro a outubro, e aí em novembro você começa essa fase que eu estou explicando para vocês. Sim, Edna, ontem a gente também acompanhou com muito atendimento falando que o envio das informações para o social tinha que obedecer data de início ou obrigatoriedade, uma coisa assim, para muitos clientes. E a gente também testou e estava acontecendo isso. E aí depois, acho que umas 3h30, 4 horas, a gente testou de novo e isso voltou ao normal. Então não teve nada de nota do e-social, não. Só voltou as informações normais. Ó, Luiz, pelo que eu vi, empresas menores, né? Essas que vão entrar agora, as demais empresas, o social disponibilizaria ambientes simplificados para o envio, que realmente não precisaria de certificado. Então, depende, né? Porque pelo DP Cuca o envio ele é pelo certificado. Então, não tem como você não ter o certificado da empresa ou feito a outorgação para envio.
Mas se você usar o ambiente do social, provavelmente lá eles têm orientação para fazer o envio por um portal de acesso, sem o certificado, tá? Mas isso aí já é com eles. Pessoal, alguém com situação da terceira fase? O Conteste questionou sobre o sócio de outros rendimentos. Uma informação realmente importante que eu deixei de falar aqui para vocês. Os sócios e autônomos já é comum vocês vincularem aí o CNPJ das empresas, do rendimento da outra empresa, né? Aqui eu não tenho sócio para mostrar para vocês. Mas em relação aos funcionários, a gente usava o evento 6301, indicando só o valor do rendimento da outra empresa. Agora, para o social, como ele precisa saber qual é o CNPJ, a gente tem essa opçãozinha nova aqui, ó, rendimentos. E aí você vai vincular o documento, esse CNPJ, esse documento que ela tem outro vínculo empregatício. Qual que é o valor mensal e qual que é a categoria aí desse outro vínculo. Porque o social realmente vai depender disso. Então, além do evento 6301, tem que vincular qual é a empresa do outro rendimento. Agora, essa situação que acontece falou, eu não sei que erro acontece. Se você tiver para mandar ou quiser mandar pela mensagem, pode ser que o suporte ele te auxilie, tá? Então, ok. Então, assim, pessoal, nesse meu exemplo também, eu não fiz o lançamento de outras informações. Então, por isso que eu disse que, basicamente, a maioria das empresas vai ser dessa forma. Olha, até que para vocês verificarem que as cargas iniciais, elas são para cadastrar para trazer o que já está cadastrado. Mas vocês vão vendo que, manipulando o sistema, vão sendo geradas cargas para mandar. Que nem, ó, cadastrei um evento, isso gerou aqui na tela, eu preciso mandar isso antes do fechamento da folha. Por quê? Essa informação aqui vai estar relacionada a alguém que eu fiz o cálculo, tá? Nesse caso aqui, como eu disse, só trouxe o 12.00.12.10, que foi o cálculo que eu fiz. Então, eu vou, só para concluir com vocês o 12.00, eu vou fazer o envio. Ele passou aqui a constar na base do social. Para vocês verificarem a leitura, então já começa dizendo, ó, o evento 12.00, fechamento de folha, qual que é o período da apuração, qual que é o mês que a gente está fazendo o fechamento da folha, né? Ele vai mencionar aqui as categorias. Então, pode parecer um pouquinho complicado, mas é bom vocês irem analisando o XML para saber o conteúdo que foi gerado as informações. Então, ó, ele discrimina, como eu mencionei, dentro do XML, ele vai aparecer um demonstrativo para cada cálculo. Por isso que é um evento só por CPF. Então, por exemplo, o adiantamento ele considera como um pagamento, tanto que vocês podem ver que o DPCUCA ele teve que discriminar o evento, isso internamente, vocês não vão visualizar isso, né? Mas, por exemplo, o 7503 a gente calcula como adiantamento, ele já traz automaticamente como desconto depois. O social ele entende como realmente um pagamento e um desconto. Então, aqui ó, a gente tem um demonstrativo do pagamento, do adiantamento, as informações de forma detalhada. Depois, no outro demonstrativo, a folha. Então, eu tenho o evento, tenho o adiantamento como desconto. E para esse funcionário também, eu calculei a participação paga dentro do mês. Ele também trouxe um outro demonstrativo mencionando que seria participação, tá? Então, só para vocês verificarem como seria o modelinho aí de informação. Em relação ao 12.10, como eu mencionei,
ele vai indicar o fato gerador do regime de caixa, né? Quando que é pago esse rendimento. Infelizmente, muitos clientes ainda não entendem isso. A gente compara, para quem já consegue assimilar melhor, o DARF. Então, se eu estou no mês 7 e minha folha é paga no quinto dia e eu tive retenção de R lá em junho, então o 1210 vai constar a remuneração de junho, porque foi pago em julho. Se eu tenho férias iniciadas em agosto, que o pagamento foi em julho, ela vai entrar no mês de julho para declarar ao E-Social. Então é como se fosse o DARF, tá? O 1210. Ele segue essa sistemática, indicar mesmo quando ocorreu o pagamento. E a participação, o adiantamento, tudo ele vai seguir como ordem o pagamento. Quando vocês estiverem, na verdade, lá na obrigação, vai ser novembro, vocês vão verificar que ele vai trazer informação do mês de outubro, se a sua folha for quinto dia, tá? E aí por isso que entende-se assim o fechamento da folha. Então, eles dizem que o fechamento da folha tem que ocorrer até o dia 7 do mês posterior ou em dia anterior por conta em relação ao banco, né? A data de pagamento mesmo. Mas, inclusive, uma informação que eu tenho para passar para vocês, talvez de um alerta, é em relação ao fechamento do ponto. A gente tem na tela de empresas, vou até mostrar para vocês. Em outras informações, definições para cálculos, o campinho de apuração do ponto. Porque muita gente usava dessa forma. Olha, eu fecho a folha o ponto no dia 20, então lançamentos que eu faço de hora extra e atraso e falta depois dessa data, eu desconto só no mês posterior. O E-Social, até onde eu tinha lido, ele entende a apuração do ponto como do dia 1 ao dia 31. Então, confirmem essa situação e até em relação à rotina de vocês para verificarem até a questão da forma de pagamento. Porque, como o prazo para a entrega do fechamento da folha é até o dia 7 do mês posterior, talvez compense mudar a forma de pagamento para o quinto dia, porque aí vocês têm a chance de fechar o mês, finalizar os lançamentos de horas extras e faltas, tudo dentro do mês, para fazer o envio e o pagamento lá no quinto dia, ou perto do dia 7, tá? Só uma questão assim de orientação para vocês terem um alerta para confirmarem essa situação, para talvez depois não dar problema. Ou vocês fecham o ponto dessa forma, mas até o envio retificam essa informação e vejam como vai solucionar isso com os funcionários. Mas é uma dica que eu dou para vocês verificarem essa questão de apuração do ponto, tá? Se utilizam, se vão continuar utilizando, se vão deixar de utilizar, se vão mudar a forma de pagamento da empresa por conta de prazo para vocês conseguirem fechar a folha. É só uma dica mesmo que eu dou para vocês. Então, se a folha de pagamento for dentro do mês também, que aqui que nós indicamos a data de pagamento, se for alterado, tem que constar o histórico das alterações até para os cálculos ficarem corretos. Se a folha for dentro do mês, o 1200 e o 1210 teoricamente vai dar certo. A não ser mesmo a condição de férias, né? Quando eu calculo no mês e ela é paga no mês anterior, mas em relação à folha, o 1200 e o 1210 vão ter as mesmas informações. Alguém tem alguma dúvida em relação ao 1210? Vou voltar aqui à tela do Skype. Ok. O mesmo conceito, né? Acho que eu já disse, mas o 1210 também é um por competência e por CPF, né? Por trabalhador no mês.
as informações vão ser demonstradas no mesmo demonstrativo. Então, eu também vou mostrar para vocês as informações dentro do XML. Ó, Juliana, em relação à folha de ponto, a informação ela é aqui, ó. Outras informações, outros, tipo de sistema de controle de ponto. É a informação que vai para o social, tá? Então, de 1, acho que até a 5 são as opções, até a 6. Você escolhe a opção para passar a enviar aí para o social. Uma outra orientação que eu estava lendo aí no manual é em relação à pensão alimentícia, né? Em dizer que o E-Social ele precisa do nome do beneficiário, valor e CPF conforme a legislação. Então, confirmem também se o beneficiário está com o CPF próprio, que às vezes por correria acaba colocando o CPF do próprio funcionário no cadastro dele. Então, são informações que dá aí para serem revistas. E então, só enfatizar, o 1210 corresponde ao regime de caixa, como se fosse mesmo o DARF. Tá? Se vocês tiverem apenas essas informações, envio aqui o 1210 para o social. Consigo visualizar também o período de apuração, ó, exatamente quando foi a data do pagamento. Então, nesse registro vai constar mesmo o que ocorreu dentro do mês 7. Então, aqui, ó, pagamento no quinto dia. De qual período? Do mês 6, porque minha folha é quinto dia. Os valores detalhados. Tá? Inclusive da participação, eu também tenho aqui indicado que foi pago dentro do mês. Mas, se vocês tiverem empresas com desoneração ou que sejam simples, concomitante e tenha informações de receita para cadastrar, vocês vão fazer aqui pela tela de empresas, receita, faturamento, por essas duas informações aqui, né? Então, por exemplo, se eu tenho adotado a desoneração mais de uma atividade, olha, isso aqui até influencia no registro inicial da empresa. Vou voltar aqui na tela do Skype, um momento. Olha, Olga, se a sua empresa for quinto dia e você der a carga no mês 11, você vai verificar que dentro do XML do mês do 12/10 vai constar a informação do mês anterior, tá? Então, ele vai entender como pagamento o mês 11, ele vai declarar, tá certo? Então, ó, pessoal, se atentem mesmo aos tipos de empresa, aos registros, mas o fechamento da folha, isso aqui também tem que ser feito antes do fechamento da folha, né? O lançamento das receitas do mês, da desoneração. Inclusive, esse cálculo para o DPCUCA também ele tem influência no 13º, então sempre façam o lançamento das receitas antes de calcular a folha do funcionário. Eu vou dar a carga inicial para verificar se ele traz a informação. Aqui, ó. Ele trouxe o 1280.
que são informações complementares aos eventos periódicos, que pelo conceito do MOS, ele tem em relação a essa a tributação previdenciária substituída ou não substituída. Então, essas situações em que o cálculo do INSS empresa ele não vai ser integralmente em 20%, vocês vão declarar nessa informação. Então, registros de empresas simples, com anexo concomitante, em que você lança os faturamentos, as receitas, e empresas desoneradas, vocês precisam fazer o lançamento antes do fechamento da folha. Eu aqui mostrei depois, mas o ideal é que vocês façam antes, e quando clicar no botão fechamento, reabertura, ele já vai trazer para você na lista de eventos pendentes para o envio, tá? Vou voltar aqui à tela do Skype. Qual que é a dúvida, Juliano? Sim, volto sim. Então, eu vou acessar a tela do DP e aí eu volto para ver se a dúvida do acontece. Então, empresas que estão na desoneração, vai funcionar para empresas não optantes do Simples, empresas do anexo 4 ou concomitante que tem alguém vinculado no anexo 4, por conta de substituir o cálculo do INSS patronal, que ocorre apenas para essas empresas. Então, depois de eu ter o cadastro aqui na tela de empresas, em outras informações, ter a classificação também correspondente, na palhetinha de receita/faturamento, eu tenho como determinar qual é a forma, qual é o enquadramento da empresa como na desoneração. Atividade exclusiva, quando as atividades, os faturamentos que eu tenho, elas são 100% enquadradas na desoneração, onde a empresa não vai ter o recolhimento patronal, né, nas competências, mesmo sem o lançamento de faturamento, ou quando ela é mais de uma atividade, quando ela é concomitante. Na verdade, o concomitante ele entra quando eu tenho receitas que são desoneradas e não são desoneradas. Aí eu preciso cadastrar elas aqui no sistema para me apurar qual que é o valor que eu vou recolher dos 20% da empresa. Então, se eu tenho uma base de cálculo de R$ 1.000 em que eu recolheria 200, na verdade eu vou recolher só 10,71% desses R$ 200 por conta da desoneração que vai substituir, né, o recolhimento do DARF, que a base de cálculo aqui é de 50.000. O lançamento que eu fiz vai gerar um DARF de 4,5% sobre essa base e eu vou recolher só 10,71% sobre os 20% da minha empresa, por conta da atividade concomitante. Tá? Se a empresa ela é simples, anexo concomitante, que eu cadastraria aqui no tipo de empresa, eu cadastro as informações aqui na receita da Lei Complementar 123 de 2006. Então, eu indico aqui, o sistema apura a fração para atividade concomitante, e daí funcionários que estão vinculados aqui no cargo horário. No anexo concomitante, vai ter o INSS empresa calculado na fração que o sistema apurou, tá? Ficou claro, Juliano? Vou ver a pergunta aqui do Acontece. Não, acontece. A gente vai sempre acessar o mês da referência. No caso de vocês, vão acessar o mês 11, que vai começar o envio das informações da terceira fase. Então, acessou o mês 11,
acessa a tela de geração do social e clica em fechamento barra reabertura. Você fez esse procedimento, o próprio sistema vai identificar os pagamentos e as informações que vão gerar dentro do XML. E aí você vai entender que dentro do XML do mês 11 vai conter valor do mês de outubro, por conta do pagamento ter ocorrido no mês 11, tá? Agora, dentro do 1200, vão conter informações do próprio mês 11 que foi calculado. Esse é o conceito. Inclusive, até para a geração do DARF, no DP você não muda, você calculou mês 5. Você calculou mês 5, seja a empresa quinto dia, seja a empresa dentro do mês. Mas você vai saber que quando a sua empresa é dentro do mês, o DARF vai ser impresso no próprio mês 5. Mas se a sua empresa for quinto dia, como o pagamento ocorreu lá no mês 6, é esse mês que você vai acessar para gerar o DARF. Mas o conceito de enviar as informações para o social é no mês, teoricamente, do cálculo. Então, terceira fase para o social é novembro. Então, acesse novembro e gere as informações para o social. Tá? Mais alguém com alguma dúvida? Nessa parte do 1280. Ó, outra informação também que vocês vão gerar, se for o caso, vou voltar aqui a tela do DP, tá? São as aquisições ou comercializações de produção rural. Então, aqui na tela de empresas, na opção 18, vocês têm aqui o demonstrativo da produção rural. Eu vou só passar por essa informação. Se vocês tiverem alguma dúvida mais específica em como cadastrar, eu peço que vocês mandem mensagem para o suporte, tá? Mas o 1250, ele vai habilitar o cadastro para as empresas que têm a classificação tributária diferente de 22, que é o segurado especial. Então, vocês podem verificar que essa minha empresa, se eu estou com a opçãozinha aqui, ó, 1250, disponível para eu cadastrar. E as palhetinhas que eu tenho é conforme a ordem mesmo que o E-Social ela determina. Então, produção rural, pessoa física ou segurado especial em geral, que aí no caso as informações elas têm que ser totalizadas por CPF, tá? Produção rural, pessoa física ou segurado especial em geral por entidade, SPAA, que é em relação ao programa de alimentação, se eu não me engano. E depois, a mesma situação, você totalizaria isso por CPF e produção rural, pessoa jurídica por entidade PAA. Maiores orientações em como fazer o cadastro, vocês têm pelo manual também, tá? Mas se tiver alguma dúvida e vocês já tiverem as informações, se tiver dúvida em como manipular o sistema, aí vocês nos encaminham uma mensagem, porque tem FAQ para mencionar isso também. Quando a empresa, então assim, ó, essa minha empresa ela é CNPJ e aqui na classificação tributária eu coloquei como 99. Então, por isso que o 1250 ele vai me habilitar para as opções que forem diferentes do 22, que é o segurado especial. Nesse teste que eu coloquei para vocês aqui em relação a essa empresa escola, eu deixei ela como CPF e coloquei a classificação tributária como 21, que é o que vai funcionar para gerar a carga do 1260. Então, quando eu acessar aqui a opção 18, demonstrativo da produção rural, para esses tipos de empresa, vocês podem verificar que eu tenho uma opçãozinha habilitada aqui, ó, comercialização da produção rural. Então, eu não tenho só mais aquisição, eu tenho as duas opções. E também o que for correspondente na ordem para vocês fazerem o cadastro. Então, isso também vocês fazem antes de solicitar o fechamento da folha. Uma informação também para comentar com vocês é que se vocês tiverem o Kuka,
tem como fazer importação de algumas notas. Em relação ao 1250, na pessoa jurídica, a própria orientação aqui do manual é que também seja totalizado por CNPJ, só que na parte inferior da tela, as opções das notas têm que ser detalhadas, tá? Essas informações aqui também sobre aquisição e comercialização da produção rural, o sistema não fez tratamento para o Cefip, é só mesmo para o E-Social, para a demanda aí da terceira fase. Então, se vocês têm fazem esse processo ainda no Cefip, tem que continuar ainda de forma manual, tá? Até a substituição do Cefip, que aí vocês passam a usar realmente só o sistema. Silmar e Denise, o que não está claro é sobre essas aquisições e comercialização da produção rural, seria sim sobre o Fundo Rural, que vocês fazem manual isso no Cefip. A disponibilização do sistema para o cadastro, ele é para atender só o E-Social. Então, deem uma olhada no manual referente a essas duas cargas, 1250 e 1260. Verifiquem se está aí abrangendo a situação de vocês. Se tiverem, provavelmente quem faz já vai, acho que entender um pouquinho melhor essas opções. Então, talvez vocês não ficou tão claro, porque talvez não seja a mesma rotina de vocês. Isso, se você tiver o Cuca, tem a opção de importar. Tá? Então, eu acabei pulando, na verdade, falando do 1280, mas seguindo a ordem, onde seria o 1200, 1210, 1250, 1260, que foi o que eu comentei agora, sobre aquisição de produção rural e comercialização de produção rural pessoa física. O 1280, que são informações complementares aos eventos periódicos, que é referente aí à desoneração ou à empresa simples anexo concomitante. Tá? E aí o próximo que eu vou falar para vocês em relação à ordem é o 1295. Edna, pelo Cuca Fiscal Contábil, isso mesmo. Se você tiver, tem um procedimento de importação, tá? Vou voltar aqui à tela do DP. Acessar aqui a tela de geração. Então, vocês vão ver que tem esse botão aqui, ó, totalização de pagamento, contingência, 12,95. O social não deixa muito claro em que condição usar isso, mas pelo conceito que eu vi pelo manual, ele diz que não é obrigatório, você não precisa usar esse evento, mas que em alguma condição em que te impossibilite o fechamento da folha pelo 12,99, você solicita aí esse evento como se fosse um fechamento parcial, vamos dizer assim. Ele até coloca assim, ó, na situação de insucesso do fechamento de eventos periódicos. Talvez por algum funcionário que ficou pendente e você não consegue enviar, e eu imagino que seja dessa forma. Mas eu peço que vocês verifiquem se trata realmente disso. Então, impossibilitou o envio de remuneração de determinado trabalhador, que é como ele trata lá no manual, e a proximidade do encerramento do prazo do vencimento dos tributos, você pode solicitar o envio desse 12,95. Mas ele não substitui o 12,99. Então, se você pedir, talvez por conta de estar próximo ao prazo que eles dão, depois você faz o envio dos que ficaram pendentes, das cargas 1200, 1210, e aí sim você fecha a folha, que realmente todo mês você tem que mandar o 12,99, que também é e pelo que a gente verificou, o envio tem que ocorrer pela matriz, tá?
Então, como eu tenho aqui informação, vou mandar aqui o 12, o 1000. Esse 1010 eu não vou mandar porque eu não refiz cálculo. O 1280 eu vou mandar em relação à desoneração. E aí eu tenho mesmo o fechamento da folha. Então, assim que eu mandei o 1210, o 1200 e o 1210 de todos os funcionários, eu faço o fechamento da folha.